vamos meditar na palavra de Deus. Por gentileza, pegue o exemplar da Bíblia Sagrada que você trouxe para o culto de ensino hoje à noite e abra ele, ou abra a palavra de Deus, a Bíblia, no Novo Testamento, 5º livro, Atos dos Apóstolos, 2º livro, escrito por Lucas. Localize, por gentileza, o texto que leremos, que está no capítulo de número 7. A epígrafe deste texto mostra-nos o que teremos por ocasião da leitura. Este texto narra a defesa de Estevão no Sinédrio. Glória a Deus. Quantos que localizaram o texto sagrado de Atos, capítulo de número 7, digam amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele me disse: homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e de dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Verso 9. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Verso 18. Até que se levantou outro rei, que não conhecia a José, esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Neste tempo nasceu Moisés. Era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Verso de número 47. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava
à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quem pode dizer amém? Meus queridos irmãos, nós acabamos de ler alguns versículos deste capítulo, capítulo de número 7. Em função do tempo, eu não fiz uma leitura corrida, peguei alguns pontos do texto, os quais nós utilizaremos para a nossa meditação deste culto, o culto de ensino. Nós estamos diante de um texto de Lucas. Lucas escreve este texto, mormente para nos informar acerca dos atos da igreja que surge na terra, no capítulo de número 2, e a partir daí começa-se a mobilizar os seus membros, os seus líderes, sua liderança, para o cumprimento da obra missionária, obra esta que o próprio Jesus havia declarado, que eles receberiam este poder, o poder do Espírito, e quando esta virtude do Espírito chegasse, eles então seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O capítulo de número 6, que é o capítulo que antecede esse capítulo de número 7, mostra-nos que a igreja ela já está crescida, já tem um grande número de membros, pois a palavra do Senhor diz que a cada dia Deus ia acrescentando os fiéis à igreja, aqueles que iam se salvando. Então, uma igreja que vive o verdadeiro avivamento. Avivamento, digo, não avivamento como muitos hoje pensam ser. Porque alguém acha que avivamento é movimento. Alguém acha que avivamento é gritar, é pular, é se movimentar no culto. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos e identificamos que o verdadeiro avivamento é quando nós ganhamos almas. E essas almas, elas se entregam aos pés do Salvador. E a igreja, então, ela passa por um avivamento, uma alegria tal, ao ver que um pecador se arrependeu de seus pecados. E essa igreja é uma igreja tão avivada que todos os dias o Senhor ia acrescentando almas. No capítulo 6, nós vemos o que é chamado de a instituição do corpo diaconal, a escolha dos 7 diáconos. E é interessante observar, claro que não será o alvo de nossa atenção aqui hoje à noite, mas se você lê esta parte da Escritura, este momento da história da igreja, você vê que esses obreiros eles foram levantados para cumprir tarefas importantes no reino, e havia aqui condições para a escolha, para a seleção destes obreiros, como está no texto, no capítulo 6, e no versículo de número 5, eles então elegem Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E esses que foram elegidos foram apresentados aos apóstolos,
E aqui ocorre o que até hoje a gente vê, a consagração desses obreiros. Os apóstolos então estenderam as suas mãos e oraram para que o Senhor confirmasse o ministério destes homens que foram separados para a obra do Senhor. O verso 7 nos mostra que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes da fé judaica, eles então obedeciam à fé em Cristo. Verdadeiramente, a igreja ela está cumprindo o seu papel. E é nesta ocasião que nós vemos o aprisionamento de um dos diáconos da igreja. Deste número de 7, nós temos 2 que foram para além das funções diaconais. Eles também pregaram a palavra de Deus, se tornaram verdadeiros evangelistas. E aqui cabe algo já para a nossa meditação. Muitas vezes nós levantamos cooperadores, levantamos diáconos, e com o passar do serviço nós começamos a observar que o chamado e a vocação deste obreiro é para servir a casa do Senhor como um presbítero, como um evangelista. E aqueles que servirem bem como diáconos, certamente alcançarão esta função, esta posição. E é o que a gente vê aqui. Nós temos Filipe, que se tornou um grande evangelista. Ele prega de maneira tão contundente que aquele mordomo da rainha Candace, o etíope, que está vindo, veio a Jerusalém, está voltando, ouve a mensagem de Filipe e se converte durante sua ministração. E alguém pode dizer, um evangelista na Bíblia, que pelo menos no cano, ele ganha uma só vida. Mas se você observar a história da igreja, você verá que esse etíope, ele ganhou muitos na Etiópia. Porque quando o Senhor salva alguém, só Deus sabe como vai usá-lo, como vai fazer através dele com que se cumpra a sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas eu quero chamar a tua atenção para o aprisionamento de Estevão, a prisão de Estevão, que começa a ser comunicado a nós a partir do verso de número 8. E no versículo de número 8, Lucas, ele vai nos informar que Estevão, ele está cheio de fé, cheio de poder, e é um diácono pregando aqui. Aliás, quando estudamos sobre a homilética, a arte de entregar sermões, de entregar a palavra de Deus, nós temos alguns tipos de mensagens, de pregações, como, por exemplo, uma pregação temática, uma pregação com os tópicos, apresentando o texto, textual, por assim dizer, e nós temos a pregação expositiva. E a gente aprende como pregar expositivamente num sermão como esse contido nas Escrituras Sagradas. E nós iremos passear um pouco aqui e aprender como seria um sermão expositivo com base no sermão que Estevão ele está aqui a pregar. Mas antes de entrarmos no sermão, na mensagem que Estevão entrega, é importante saber que todo aquele que se levanta a pregar, ele precisa ter uma vida consagrada a Deus. Ele precisa ter fé, ele precisa estar cheio do poder. Paulo chega ao ponto de dizer, crie, por isso falei. Primeiro a mensagem, querido, precisa ser crível ao pregador, para depois ela também ser crível à igreja. Primeiro ela precisa produzir fé àquele que a recebe, para que ele também possa pregar com fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, na condição de pregadores, de entregadores da mensagem divina, precisamos expressar fé, e a nossa fé, ela precisa contagiar os nossos irmãos. Como é necessário, queridos, que os obreiros entendam esta condição, ser cheio de fé, cheio de poder. Veja que Estevão faz, através de sua fé, do poder que recebe do Cristo, prodígios, grandes sinais entre o povo. E se analisarmos este pregador, o pregador Estevão, o diácono da igreja, na qualidade, na condição de pregador, e
algumas vezes eu converso com alguns pregadores que diz, olha, tem culto e culto. Tem uma plateia que é distinta de outra plateia. Alguém chega ao ponto de dizer que é mais difícil de pregar no lugar A, B ou C. E às vezes a gente até é levado a acreditar nisso. A grande verdade, querido, é que quando pregamos, nós não precisamos nos preocupar com aqueles que estão a nos ouvir. Nós só precisamos nos preocupar com aquilo que Deus quer falar. Porque a reação de quem ouve nem sempre é a reação que esperamos. Às vezes você prega uma mensagem e acha que vai ter barulho, glória, isso, tal, e não tem. E aí o auditório fica mais reflexivo, fica mais em silêncio. Às vezes você fala algo e você sabe que é de Deus e que é para o bem de alguém, mas alguém não gosta daquilo que você fala. Alguém torce o nariz. Alguém até que chega ao ponto de sair na hora da mensagem, diz, não quero ouvir. Há alguém que sai reclamando da mensagem. Há até alguém que sai murmurando do pregador. Você sabia que tem crentes até, irmãos, que quer escolher quem prega? Mas por que não foi fulano que pregou hoje? Porque essa prerrogativa não é sua, só por isso. Essa prerrogativa é de quem o Senhor escolheu. É do céu para a terra, é do altar para a igreja. Amém ou não? Glória a Deus. E se olharmos o aspecto do auditório, daqueles que estão a ouvir, os ouvintes desta pregação, e eu quero chamar a tua atenção, pois hoje é um culto de ensino, veja que já no versículo 9, e Estevão ainda não tinha pregado. No versículo 9 do capítulo 6, veja o que acontece. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, portanto, religiosos, chamados dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e faziam o quê? Disputavam com Estevão. Só que eu gosto disso aqui. Estevão não é qualquer tipo de obreiro, irmãos. Estevão não é aquele diácono da igreja, mas que ele é preguiçoso. Ele não gosta de orar. Ele foi levantado para servir, mas ele não gosta de ler a Bíblia. Ele não gosta de vir ao culto. Tem alguns obreiros que ele não gosta de ficar em pé. Ele se dispõe a ser um cooperador, a ser um diácono, mas ele não quer servir. Ele não quer fazer o trabalho com excelência. Mas quando você olha para Estevão, ele é um obreiro excelente. Porque é um obreiro certamente que estuda, que lê a palavra, que busca de Deus a mensagem. Por que é que a gente sabe disso? É só olhar a mensagem que ele prega. Glória a Deus. Mas para além disso, olha o testemunho. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E espírito aí está com letra maiúscula. Ele não só tinha conhecimento, mas ele também tinha graça. Oh, glória a Deus. E aí, meu irmão, pode se levantar quem quiser se levantar. Se há conhecimento bíblico e se há graça divina, não irão suportar, não conseguirão resistir. Aleluia. Porque a palavra do Senhor quebra todo coração endurecido. A graça do Senhor faz com que a palavra penetre. Oramandarabia surgia, narabastei. Oh, glória a Deus. E você percebe que eles não estão resistindo ao diácono da igreja. Eles estão resistindo ao próprio Deus. Verifique isso, por favor.
Então o que fazem? Eles fazem o que infelizmente a gente vê acontecer até nos nossos dias. O texto bíblico sagrado diz que eles subornaram. O que é subornar? Eles subornaram, contrataram, pagaram com dinheiro uns homens para que dissessem. O que é que eles subornaram ou pagaram para que dissessem? Vê o texto aí. Dissesse o quê? Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Olha o que era para eles dizerem. Ouvimos lhe proferir palavras blasfemas contra quem? Moisés e contra? Agora eu pergunto, isto era verdade? Eles ouviram isto? Então eles foram contratados para falar aquilo que eles não ouviram. Existia a mensagem que Estevão estava pregando e existia uma narrativa contratada, subornada, para fazer com que aqueles que ouvissem fossem levados por essa narrativa contra o pregador. Aí você poderá dizer, mas será que hoje isso acontece? Às vezes a gente fala alguma coisa em uma reunião e chega no ouvido de alguém totalmente diferente daquilo que a gente falou. Cuidado! E quando alguém diz, olha, é melhor a gente dar um jeito no fulano. Ele está crescendo demais. Deus está usando ele demais. Vamos dar um jeito. Mas como? Não, eu falo algo, você confirma e pronto. E as pessoas vão começar a se levantar contra ele. Não é isso que vemos em nossos dias? Hoje estamos ouvindo tantas coisas e vendo tantas coisas que fica até difícil saber que narrativa é a verdadeira. Mas existe uma narrativa verdadeira. E Lucas vai apresentar ela. Oh, glória a Deus! E por mais que alguém se levante contra, quando a gente abre a boca para pregar a palavra de Deus, o Senhor Deus se responsabiliza. Aleluias. E aí não precisa se preocupar. Quando você está com a palavra de Deus, pode se levantar qualquer outro com narrativa comprada, falsificada. Deus é com a palavra que Ele entrega a você. Ele tem compromisso com sua palavra. Quem pode receber isto glorificando e exaltando a Deus? E o que me chama a atenção é que eles excitaram o povo, os anciãos e até mesmo os escribas, os doutores da lei. Como é que pode? Nós não sabemos, está no anonimato esse texto, não é? Ele diz que alguns. Quem são esses alguns? Não sabemos. Então a gente não sabe quem é que foi contratado, subornado, para se levantar e convencer o povo, os anciãos, os escribas, contra o diácono Estevão. E vez por outra é assim. Irmão, se você for buscar de onde vem o comentário, você fica doido e não acha. Porque esses camaradas, eles não têm coragem de se apresentar. Porque se tivessem coragem, eles iriam até Estevão. Mas tentaram e não conseguiram resistir. Porque Estevão é um homem de Deus. Estevão é um homem com sabedoria divina. Estevão é um homem que fala pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava meditando neste texto e vendo que apresentaram as falsas testemunhas ao ponto de levarem Estevão para o conselho, para o sinédrio. O sinédrio era a Suprema Corte em Israel. O sinédrio era composto por 70 principais e um líder, que era o sumo sacerdote, 70 mais um. Ali estavam os principais personagens da época de Jesus. Eles tanto legislavam quanto julgavam as causas.
era a Suprema Corte. Então levaram o diácono da igreja, o pregador, para a Suprema Corte. E esses dias eu estava pensando que a gente pode correr o mesmo risco por falar a verdade, por pregar contra o pecado. Já tem pastor sendo levado à Suprema Corte. E aí você terá que fazer uma opção. Continuar confiando que Deus te chamou. E ainda que você seja um mártir, neste tempo, o Senhor honrará a palavra que é dele, que está na sua boca. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que interessante. Ao olhar todo esse texto, não haveria tempo aqui para a gente comentar cada versículo deste. Você vê um Estevão que faz uma pregação linda, expositiva. Olha o conhecimento deste homem. Ele faz um recorte histórico, ele está falando a nação de Israel, e aí o recorte que ele faz é a partir de Abraão, dizendo que Deus chama Abraão da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra grega, meso, meio, potâmia, rios. Então nós estamos falando de um território que ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e é de onde Deus tira Abraão, de Ur, da Caldeia, o Ur dos caldeus. A Caldeia ficava exatamente nessa região da Mesopotâmia, e ficava mais ao norte, e agora o Senhor leva ele para o território de Canaã, onde ele pisa os pés, e Deus então promete aquela terra, promete aquele lugar onde ele está pisando a planta de seu pé. E Estevão tem essa condição geográfica em sua mente, e ele está apresentando, está dizendo que Abraão, ele então obedece à voz de Deus, ele sai desta terra, ele sai da terra dos caldeus, vai habitar em Harã, e ali então o Senhor lhe faz promessas. Essas promessas, elas percorrem o curso, a transição de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. E então Estevão chega agora em Jacó e seus filhos, e percebe-se que ele agora vai destacar José, porque José é aquele que vai governar por um tempo, e a partir de José, Deus vai abençoar o seu povo, a nação de Israel. Mas ele já começa a demonstrar algo aqui, porque ele vai dizer que os patriarcas, os pais da nação de Israel, também cederam à inveja. E ele então diz, foram movidos de inveja, e fizeram o quê? Venderam a José. E por que venderam a José? Porque Deus havia escolhido José. E José havia declarado os seus sonhos. José é um sonhador. E o sonho que Deus deu para José era de exaltar José como líder em sua família e naquele tempo. E por mais que os patriarcas tivessem lutado contra José, o plano de Deus com José foi realizado. Por mais que a inveja tivesse tomado o coração dos patriarcas, Deus, ele é poderoso, ele é fiel, e o plano dele é realizado, é executado. Levante a tua mão direita, eu quero profetizar. Este é o mesmo Deus que te escolheu. E não permita que nada confunda o teu pensamento, a tua mente. Pois se Deus te escolheu, nada, nem ninguém conseguirá impedir o plano de Deus na tua história. Mais cedo ou mais tarde, Deus irá se manifestar a você. Remandarábia sergue astou. E aí pode ser os seus irmãos, podem ser os patriarcas da nação, certo é. Quando Deus escolhe alguém, Deus se responsabiliza. E você sabe a trajetória, e expositivamente Estevão está pregando. José é vendido, é jogado na cisterna, é tirado, arrancam sua roupa, rasgam ela, trazem para o seu pai, manchada de sangue de animal, pois não era o sangue de José. Você vê tudo em José sendo tirado, menos a sua vida. Podem tirar tudo de você, até as tuas vestes, mas o Senhor não vai permitir que ninguém toque em você até que se cumpra.
o plano dele estabelecido. E a inveja é algo tão terrível. O ápice da inveja destes patriarcas, estou falando dos patriarcas. Estou falando de Rubem a Benjamim. Estou falando dos líderes da nação de Israel, os líderes tribais. A inveja é algo tão destrutível que a pessoa tem inveja do que você tem, mesmo que isso que você tem não sirva a ela. Até porque tem coisas que Deus faz, irmãos, que é personificado. É o seu molde. Quando Jacó faz aquela veste conhecida como veste talar, veste de festa, toda colorida, eu fico imaginando o velho Jacó tirando as medidas de seu filho. Naquela época não tinha fita métrica. Usava o próprio corpo para medir. Media a palmo, media com esta cana do braço, chamado de côvado, media com os pés. Então, você observa o próprio Deus dizendo que Isaías diz que Deus é tão grande que ele mede o céu a palmos. Imagina. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico imaginando Jacó medindo o seu filho a palmo. A palmos. Para ver, para dar certinho aquela túnica. E quando os seus irmãos querem arrancar a túnica de José, eu ainda paro para pensar que eles procuraram utilizar ou usar, mas a túnica não coube nenhum deles. Eu fico imaginando o Rubem colocando e dizendo, não cabe, José é menor. Quem sabe o mais novo ou os mais novos dizendo assim, ih, ficou largo. Não fica bom. Porque o que é seu, é seu. Cuidado, meu irmão, Deus tem o melhor para você. E é no seu naipe, do teu jeito. Você se lembra de Davi quando o rei Saul disse, você vai à guerra? Vou, então pega a minha armadura e vista. Davi vestiu a armadura e não conseguiu dar um passo. Porque era pesada demais para Davi. E era uma armadura. E ele diz, não dá. Ele devolve aquela armadura, pois não era dele. E alguém diz, e você vai com o quê? Eu vou com aquilo que eu tenho. Mas é uma guerra, Davi. Eu sei. Mas eu só tenho isso, então eu vou com isso. E o que é que Davi tem? Davi tem um cajado. O que é que Davi tem? Um bornal. O que é que Davi tem? Uma funda. E o que é que ele tem? 5 pedrinhas que ele pega no ribeiro. E alguém diz, mas lhe foi oferecido toda a armadura do principal homem de Israel, o rei. E tu rejeita. Irmão, é melhor você guerrear com aquilo que Deus te deu do que com a ferramenta do teu irmão. Cuidado, irmãos. Você se lembra do período dos profetas, na época de Eliseu? Alguém estava trabalhando lá e um deles, a Bíblia diz que o machado não era dele, era emprestado. E quando o machado é emprestado, irmão, algo sempre acontece. Ele está lá cortando madeira, daqui a pouco o ferro solta do cabo do machado. E cai onde? Cai no rio. E ele grita e diz, ai meu Deus, homem de Deus, socorre. Por quê? Porque olha o que aconteceu. E ele diz, porque era emprestado. Eu estou trabalhando com algo que não é meu. Eu estou trabalhando com um machado que não é meu. E ainda bem que havia ali o profeta, que joga a vara no rio, faz o machado flutuar e restitui a ele. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Trabalhe com aquilo que é teu.
Não permita que a inveja tome o teu coração. Aleluia. Mas eu queria pregar como fulano prega. Não, você não precisa pregar como ninguém prega. Você só precisa pregar do jeito que Deus quer que você pregue. Mas eu não sou o pastor da igreja, eu sou o diácono da igreja. Mas o Senhor te levantou e te deu vocação, então faça aquilo que o Senhor te vocacionou a fazer. Porque Deus vai te usar, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo, é deste jeito que eu te quero, é desta forma que eu te quero. Então, pelo amor de Deus, para de olhar para a direita ou para a esquerda, para trás ou para a frente, e adore o nome do Senhor, deste seu jeitinho mesmo. Será que você pode nesta noite adorar ao Senhor? Levante uma de suas mãos dentro desta casa, porque eu já sinto de Deus que o Senhor está derramando poder, graça sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Está sentindo a graça dele aí? Abra o teu coração nesta noite. Deixa ele operar. Aleluia. Verso 18, ele vem contando a história. E no 18 ele diz: mas José passou e surgiu um faraó que já não conhecia, um rei que não conhecia José. E este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicasse. E eu acho interessante a forma como Estevão coloca esta passagem, essa história. E ele diz, tentaram destruir a nossa linhagem. Mas a linhagem aqui é a linhagem do povo de Deus. E se Deus é com este povo, esta linhagem é indestrutível. Você acredita nisto? Oh, glória a Deus. O rei Faraó tentou, mas quanto mais o rei mandava colocar cargas sobre o povo hebreu, mais Deus os fazia multiplicar. Tanto mais eles cresciam, e cresciam de maneira assustadora. Você consegue imaginar o rei olhando e diz aí, conta lá para ver se diminuiu. E aí o soldado chegava lá e disse, rapaz, está diminuindo não. Mas o texto não diz que havia uma adição. O texto diz que havia uma multiplicação. Você aprendeu isso, né? As 4 operações principais da matemática. A adição, irmãos, é algo que acontece de forma lenta. Mas a multiplicação se perde de vista. Quer ver como Pinheiros é de exatas? 2 mais 2, quanto é? Quanto é? 4. Estou na adição. Primeira continha que fizemos. Primeira operação. 2 mais 2 é? Segunda operação. 4 mais 4. Terceira. 8 mais 8. Quarta. 16 mais 16. Vamos para 5, vai. 32 mais 32. 64. Dá para continuar? Só 5 operações, não é? Vamos mudar agora de adição para multiplicação com os mesmos números? 2 vezes 2. 4 vezes 4. Não. 4 vezes 4. 16 vezes 16. Quanto? 256. Colocar a mão no celular aí agora. 256 vezes 256. O que é que aconteceu? Perdeu de vista. Sabe por quê? Se fosse uma adição, ia crescendo, ia multiplicando 1, 2, o soldado ia lá, ó. Tem mais 2, tem mais 3. Não, mas a Bíblia diz que eles se multiplicaram. Aleluia. Põe mais carga. Oprime mais.
E aí quando eu ia olhar no outro mês, o saldo era muito maior. Já havia multiplicado. Por quê? Porque é o povo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a conta de Deus, irmãos, a matemática, por mais que seja exata, não consegue explicar. Quer ver? Quanto que é 5 vezes 0? Quanto é? 0. 10 vezes 0? 1000 vezes 0? 100.000 vezes 0? É mesmo? Cadê a irmã? Está lá embaixo. Nós temos uma matemática aqui. Na matemática da Terra é. Qualquer número multiplicado por 0 é. Mas quando você vai em Deus, Ele é o único que multiplica a força a quem não tem vigor. Não ter vigor é 0, mas Ele multiplica. E Ele faz ter. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei como você chegou à casa do Senhor aqui hoje à noite, mas Ele está a multiplicar força para quem não tem vigor. Você chegou e parece que está zerada, não tem nada, mas Ele tem por você, Ele tem para te dar. Então receba o poder que vem de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu quero avançar. Ele passa pelo período da monarquia por Davi. E ele chega a Salomão. E ao chegar em Salomão, ele começa a falar um pouco sobre o Deus que nós servimos. E ao falar sobre Deus, ele traz aqui atributos que só Deus tem. Como, por exemplo, ele diz, mas o Altíssimo. E essa expressão é uma expressão que, vez por outra, eu utilizo. Às vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa. Às vezes a gente quer diminuir Deus, e não é possível diminuir Deus. Nada comporta Deus. Deus não cabe em coisa alguma. Até porque Ele é o Criador. Como é que o Criador caberia na coisa criada? Ele é para além de qualquer coisa. É por isso que quando ele se apresenta a Moisés, e Moisés diz, eu vou a Faraó em nome de quem? Aí Jeová diz, você vai e diz que o eu sou te enviou. Até hoje não sabemos pronunciar essa expressão hebraica. É o tetragrama. Nós não sabemos como pronunciar. YHWH, não dá para pronunciar. E alguém tenta colocar ali as vogais, E e A, e aí fica Eová, ou Iavé, ou Iová. E aí vem as palavras portuguesas, né? Jeová, Javé. São tentativas de pronunciar o tetragrama. Mas há um conceito teológico aí. E qual é esse conceito? Deus está dizendo, eu sou. Diga que o eu sou está te enviando. Mas como eu sou? Diga que eu sou. Eu sou o que sou. Ele está dizendo, eu sou autoexistente, autopoderoso, eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Todos dependem de mim, louvado seja este Deus. Aí ele diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Você acha que Deus está restrito a esta casa? Restrito a essas 4 paredes com o chão e o teto? Este templo não comporta o Deus que nós servimos. Não há nada que possa comportar. E ele traz, nem os céus, sequer os céus dos céus, lhe podem conter. E Estevão está a pregar, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Aqui, Estevão está dizendo, há uma história. Essa história é a história de um povo.
Este povo é o povo a quem ele está falando, são os descendentes. Mas para além da história do povo de Israel, está a história do Deus de Israel. Está o Deus dessa nação. E o Deus desta nação, querido, não se dobra diante de ninguém, porque ninguém pode com Ele. Ele é todo poderoso, Ele é o Altíssimo, Ele é o soberano. E se Ele assim é, quem, pois, poderá se levantar contra Ele? Quem, pois, poderá resistir a Ele? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que quando Ele escolhe, está escolhido. Quando Ele levanta, está levantado. Quando Ele envia, está enviado. Isaías chega ao ponto de dizer, capítulo 14, verso 27. O Senhor dos Exércitos determinou quem, pois, poderá invalidar. Aqui se invalida a ordem de alguém. Eu quero ver invalidar a ordem de Deus. Eu quero ver alguém dizer, não, Senhor, não vai ser do jeito que o Senhor está dizendo que vai ser. Não tem uns petulantes assim? Você já enfrentou alguém assim? Não, você está falando, mas não vai ser assim não. Você fala porque você está diante de um homem que você não reconhece a autoridade. Agora eu quero ver você falar diante de Deus, em que você, reconhecendo ou não, Ele é Deus. Aleluia. Vamos correr para eu entregar isso aqui? Depois que Estevão prega essa maravilhosa mensagem, olha a reação desse público. Verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Irmão, você já viu alguém tão irado ao ponto de ranger os dentes? Já viu? Eu já vi. Eu já vi um irmão tão irado com o outro que ele falava tanto e começou a espumar a boca. Eu disse, olha, cuidado. Daqui a pouco vai cair duro. Mas o que eu acho mais lindo aqui é que este público, por favor, leia o 54 aí. Leia. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem é que está pregando? E Estevão está pregando para quem? Para que auditório? Para esse aqui. Só que nesse momento da mensagem, quando eles estão furiosos contra Estevão, Estevão para de olhar para eles. E o que é que Estevão faz no versículo seguinte? 55. Mas ele quem? Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Viu o quê? E a quem mais? Que estava onde? Você acha que Estevão está preocupado, irmão? Você acha que Estevão está preocupado? Ele está pregando a palavra de Deus, ele foi levantado para pregar a palavra de Deus. Pode se enfurecer contra ele quem quiser se enfurecer. Quando chega ao ápice daquele auditório que está tão arredio contra ele, ele só levanta os céus. E aqui embaixo, irmão, estão querendo acabar com ele, mas lá em cima tem um céu aberto. Aqui embaixo estão jogando pedra, vão jogar pedra nele, mas olhando para cima, a glória de Deus é vista. Está na hora de você olhar para aquele que te chamou. Está na hora de você olhar para o Rei de toda a glória. Oh, aleluia! Aleluias. Só que isso irritou mais essa gente. Eita, gente ruim, irmão. Esse povo não presta, não. Um obreiro cheio do Espírito Santo de fé pregando e o povo nessa situação. E aí, irmãos, tudo que você fizer, ainda que seja espiritual, vai irritá-los. O que Estevão está fazendo? Estevão olhou para cima e está contemplando. O quê? A glória. E eu fico imaginando, irmão, quando ele vê o céu aberto, a terra perde o interesse. Ele já não tem mais interesse. Aleluia. Nada mais tira ele desta visão, dessa contemplação.
Oh, glória, aleluia. Está sentindo a presença da glória de Deus? O céu está aberto e ele está com os olhos fixados lá, vendo a glória de Deus, aleluia. E aí a mensagem muda, vai para um estágio diferente, vai para uma dimensão diferente. Ele está pregando sobre a história do povo de Israel. Mas agora, olha só a mensagem. Eis que vejo os céus abertos. Aleluia. Vocês não estão aguentando ouvir o que eu tenho para dizer da história do povo de Deus? É agora que vocês não vão aguentar mesmo. Porque quanto mais te persegue, mais Deus se revela a você. Quanto mais se levantam contra a tua vida, mais intimidade Deus vai lhe dando. Você vai descendo na presença do Senhor e alguém diz, agora eu vou esfriá-lo, agora eu vou pará-lo. Vai nada, meu irmão. Tem revelações maiores que Deus ainda vai entregar para você. E quando Deus fizer, para de falar não. É igual aquele tipo de culto que o pregador está pregando e tem alguém falando assim, amém. Ainda bem que eu cheguei em Pinheiros aqui e não tem um instrumento em cima desse púlpito. Tem não. Mas em alguns lugares tem um sininho, né? Sininho. Alguém começa a falar em línguas estranhas, o sininho. E aí falta liberdade, não é? Eu acho que aqui eles começaram a se movimentar para Estevão parar, mas Estevão não parava. Primeiro, cheio do Espírito Santo. Segundo, cheio da mensagem, sabedoria. E aí, irmão, com fé, cheio do poder de Deus, com mensagem, o que acontece? A glória. E aí, quando ele acessa a glória de Deus, ele diz, eis que vejo os céus abertos. O que é que os ouvintes estão vendo? Estevão. E o que é que Estevão está vendo? Céus abertos. Você acredita que Deus ainda abre céus? Oh, aleluias. E isso irritou ainda mais, 57, mas eles gritaram com grande voz. E olha o pior, irmão, essa é uma mensagem extraordinária. Primeiro, uma mensagem expositiva, uma mensagem bíblica, uma mensagem cheia de fé, uma mensagem cheia de graça, uma mensagem com a glória de Deus. Uma mensagem cristocêntrica, Jesus, o Cristo ao lado do Pai. Tem tudo nessa mensagem. E aí eu observo, querido, que muitas vezes não é o pregador, não é a mensagem, é o ouvinte. Sabe quando você vem para a casa do Senhor e você não tem interesse de ouvir o que Deus quer falar? Você até veio, conseguiu trazer o seu corpo, você sentou aí, mas não está disponível para Deus, não quer ouvir, não tem disposição para ouvir o que Deus quer falar a você. E aí pode ter o melhor pastor, o melhor líder, o melhor pregador, é igual a Jesus. Jesus é o exemplo de liderança a todos nós. Só que nem Judas, tendo o pastor que tinha, seguiu ele e foi convertido. Era o pastor? Não. Era o tipo de apóstolo que lá estava, que abriu seu coração para o diabo penetrar nele. Cuidado, meu irmão, que possamos chegar diante da casa do Senhor com o coração aberto, com disposição. É tão gostoso quando a gente ouve, Senhor, fala, Senhor, continua falando. Aquele tipo de crente que diz assim, Senhor, fala com o teu servo mesmo, ele precisa ouvir, mas é disparando, né? Para alguém. É atirando em alguém. Ela precisava disso mesmo, Senhor, continua falando. Deus não manda recado. Essa mensagem era para fulana de tal, que pena que ela não veio para o culto hoje. É mesmo que você pensa assim? Essa mensagem era para nós. Então, gostando muito, pouco ou gostando nada, glorifique a Deus. Mas eles gritaram com grande voz. Olha o que eles fizeram, taparam os
ouvidos, fecharam os seus ouvidos, expulsaram eles da cidade. Mas também pudera. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que Estevão está fazendo? Depois que ele prega, ele aplica a palavra. E ao aplicar a palavra, olha só como ele trata o público. E esses dias eu estava estudando a pregação de João Batista, hoje estou estudando com vocês aqui a pregação de Estevão. E sabe o que eles têm em comum? Eles não são esse tipo de pregador Nutella de hoje, do século 21, que tem medo de pregar a verdade. Se eu desse este púlpito aqui a oportunidade para João Batista, ele não saudaria os irmãos como hoje a gente sauda. Oh, amados irmãos, querida igreja, jardim do eterno, chuchuzinho, bombonzinho de Jeová. E ainda tem alguém que se incomoda. João Batista diria: raça de víboras, quem mandou vocês fugirem da ira vindoura? Vocês estão presumindo que vocês são filhos de Abraão? Destas pedras Deus pode levantar filhos para Abraão. Vocês estão esperando Cristo? Espere mesmo, porque Ele está chegando. Só que Ele está vindo com machado. E o machado já está posto à raiz das árvores. Olha que mensagem. Olha que mensagem. Hã? Vocês estão esperando Ele? Eu digo que Ele está chegando. Já chegou. Está vindo aí. Mas Ele está com os negocinhos na mão. É machado e pá. Você conhece machado? Conhece machado? Conhece? Eu já usei machado, irmão. Machado. E o machado de Jesus é afiado, irmão. Só que ele tem o machado numa mão e a pá na outra. Aí João Batista diz assim: ele tem o machado está posto à raiz das árvores, ele vai cortar as árvores e vai queimá-la no fogo. A árvore que não produz bom fruto será cortada. Só que ele diz que na sequência ele também tem a pá. Limpará a sua eira e queimará a palha no fogo que nunca se consumirá. Meu Deus. Aí eu vejo que o João Batizador prega assim. E o Estevão, diácono da igreja, olha só como que ele prega. Veja aí o verso 51. Vê aí. Se eu desse aqui uma saudação para o diácono. Vamos ouvir o diácono da igreja trazer uma saudação. Pleno século 21. Prega, Estevão. Ele começaria dizendo assim: homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido. Vocês sempre, não é de agora, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E vocês são assim, seus pais também eram. Olha o silêncio. Aí no culto, em vez de glória a Deus, a gente ouve misericórdia, pastor. E como essa fala não é minha, nem medo de processo eu tenho. Tem que processar o texto sagrado. É o que está aí. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Vocês são perseguidores. Até mataram quem anteriormente anunciaram a vinda do justo, do Cristo. E quando o justo chegou, vocês também traíram. Vocês são traidores. Vocês são homicidas. Aí alguém dirá assim: pastor, pula esse texto da Escritura. Não dá. Sabe por que não dá? Porque esse texto aqui é inspirado. Esse texto aqui é soprado por Deus. Aleluia. E olha que foram vocês que receberam a lei do Senhor, por ordenação dos anjos. Só que vocês receberam, mas não estão guardando. Se tivéssemos tempo para estudar isso aqui, Estevão, ele trata a questão da resistência. Olhe para mim aqui. Esse texto pode ser duro, mas trazido para o século 21, nós vivemos uma época de muita resistência ao Espírito Santo. Há uma discussão soteriológica sobre se a graça de Deus ela é resistível ou ela é irresistível. E esse é um texto clássico que mostra que sim,
pode se resistir à operação da graça de Deus, não porque ela não seja capaz de quebrar qualquer resistência, mas porque o homem, ele pode responder negativamente ou positivamente à graça oferecida a ele. E é o que está acontecendo aqui. Olhe para esse texto. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. É um culto de ensino, sim ou não? Quantas vezes o Espírito Santo diz para não fazer e você fez? Quantas vezes o Espírito Santo disse para não falar e você abriu a boca e falou? Aleluia. Quantas vezes o Espírito Santo buscou lhe despertar para uma proximidade maior com Ele e você não apresentou disposição favorável a isto? Quantas vezes o Espírito Santo falou, vai para minha casa, vá adorar, e você buscou um outro lugar? E aí as desculpas são as mais frequentes possíveis. Mas eu mereço descansar, eu mereço tirar um tempo para mim, eu mereço ficar em casa, eu sou tão batalhadora. Se você soubesse o quanto a tua alma tem necessidade de Deus, você iria se sacrificar um pouquinho mais para estar todo o tempo, em toda oportunidade, na presença do Senhor, servindo e adorando a Ele. Resistência ocorre quando alguém se nega a dar ouvidos à voz. Dura servir, sabe o que é dura servir? Quem sabe o que é dura serviço? Alguém sabe? Quem consegue fazer assim com o pescoço, ó? Todo para a esquerda, todo para a direita, queixo para o lado esquerdo, queixo para o lado direito. Conseguiu? Então é capaz de você não ter uma dura serviço. Dura serviço é pescoço duro. Ele não abaixa, ele não se submete, ele não obedece. E o Espírito Santo está querendo guiar, dirigir. E aí você dirá, mas será que eu faço isso? E aí o Senhor me traz aqui o exemplo de Paulo. Paulo é um alguém de dura serviço. E ele está com o pescoço duro, indo para Damasco. Só que ele vai ter um encontro com o Senhor. E Deus trata ele como um animal bruto. O Senhor diz para ele, você está precisando de um tratamento diferenciado, porque isso é muito bruto, Paulo. Só que dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Ou seja, para de dar coice. Você vai lutar o quanto for, mas você está preso a mim. Olha como Deus está tratando, Jesus está tratando Paulo. Jesus está falando para Paulo assim, agora você topou comigo e eu vou te amansar. Você já viu um crente que a gente precisa orar, Senhor, amansa ele. Amansa, Senhor. E às vezes tem um obreiro que chega, irmão, tão cheio de si, que a gente, Senhor, amansa ele, Senhor. Amansa ele. Só que Jesus amansa. Oh, Jesus sabe trabalhar. Jesus disse para Saulo assim, você perseguiu minha igreja, o meu povo até aqui. Só que eu vou inverter isso para você saber. Como é bom ser perseguido. A partir de agora você não persegue mais, não. A partir de agora quem vai ser perseguido é você. Aleluia. Aleluia. Ele fica cego, entra na cidade, vai lá na casa de Judas, rua direita, e 3 dias fica em oração. E naquele processo o Senhor está acalmando Saulo e está dizendo, eu te chamei, você é um vaso escolhido, mas eu estou mudando toda essa história. Eu estou tirando toda a dureza de pescoço, toda a dura cerviz. Vai mudar, porque o Espírito de Deus vai trabalhar. Não há mais tempo e você sabe que esse pregador aqui foi banido. Esse Estevão aqui foi morto. Conseguiram interromper o ministério do diácono. Ele não chegou a presbítero, não chegou a evangelista. Se caminhasse um pouco mais, quem sabe até fosse um apóstolo.
pela capacidade e as qualidades que nós vemos nesse obreiro. Só que tem uma coisa, o texto termina dizendo, depositaram suas vestes aos pés de quem? Não é Saulo. O jovem Saulo. Ele era só um jovem. Só que quando aquelas roupas de Estevão são depositadas ao pé ainda de um garoto, de um jovem que está se achando, que está com o poder do sinédrio, Jeová está dizendo, estas vestes, que são depositadas aos seus pés, será como uma semente plantada no seu pé, Saulo. Oh, glória a Deus. Aquelas vestes ali, e ele consentindo na morte de Estevão, e posteriormente uma dispersão por conta dessa morte, você vai ver que o Senhor Deus, por conta disso, começa a fazer o evangelho chegando a outros povos, a outras gentes, a Antioquia, e lá na frente o Senhor vai levar, por meio da mesma dispersão, o Saulo com o apóstolo Barnabé para Antioquia, para a partir dali começar a fazer a obra missionária. Essas vestes de Estevão, que foi martirizado, virou semente, oh glória a Deus, e quando se abateu Estevão, Deus levantou Saulo. O que Estevão não conseguiu fazer, o Saulo que mandou matar Estevão, fez muito mais. Você crê nesse poder? O poder do evangelho? Se alguém tentar te impedir, este alguém que está impedindo, o Senhor vai levantar, vai mudar a situação e através dele vai fazer uma grande obra. Está aqui meu pai, eu sempre uso, quando falo sobre assuntos assim, eu uso meu pai. Meu pai morava no Parque Jurema, não é isso, pai? Ali em Guarulhos, e os crentes inventaram de fazer culto na frente de casa. E meu pai, irmãos, era macumbeiro. Minha mãe conta que descia os santos nele lá, santos, né? Os imundos, né? Descia nele, irmão, e isso ficava de um jeito que vocês não fazem ideia. Nós temos uma foto ainda. Magro feito uma vareta. Cabelo comprido nas costas. Eu tenho essa foto lá, nós temos essa foto. E quando os demônios pegavam ele, irmão, virava ele de um jeito. E de vez em quando os crentes estavam na frente da casa, da nossa casa, eu era criancinha, 2, 3 anos. E minha mãe conta que ele ficava endemoniado dentro de casa, ele tinha uma Brasília, né, pai? E ele falou, vou pegar a Brasília, e ele queria sair para passar em cima. A vontade dele era passar em cima dos crentes. Olha como era brutão. Né? Dura a servir. Só que aí minha mãe, mineirinha, começou a orar e dizer, Senhor, amansa ele. Muda a vida dele. Aí, de repente, Deus colocou um amigo dele, que trabalhava na Dupont, não é isso, pai? E aí começou a falar com ele, ganhou uma grande amizade. Um dia falou assim, vamos para um culto. Eu disse, não vou não. Mas esse amigo começou a insistir. Da outra vez, vamos no culto. Não, rapaz, você não é meu amigo? Então vamos no culto. Aí ele foi no culto. Quando chegou no culto, ele teve um encontro com Jesus. E ele conta, se é verdade, é que entre ele e Deus. Ele conta que ele estava lá no culto, o amigo dele estava do lado, e aí quando o pastor fez o apelo, o amigo dele foi tocar nele, para perguntar se ele queria se render a Cristo. E diz que tocou nessa parte, ele tem fragilidade aqui. Quando tocou aqui, ele levantou a mão. E o amigo crente, irmão, já pegou, aleluia, glória, já trouxe ele para frente. Hoje é um presbítero da casa do Senhor, você pode dar glória a Deus. Já há quase 40 anos servindo ao evangelho. Este é o poder do evangelho, meu irmão. Acredite, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé, por favor. Vamos orar, vamos agradecer.